Olá, meus cumprimentos a todos. Aqui estou para gravar o 18º capítulo do livro Vidas Vazias, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse capítulo tem como título Sempre é Natal. E é importante que a gente tenha essa perspectiva porque o Natal normalmente é comemorado apenas no suposto dia do nascimento de Jesus, 25 de dezembro. Mas a Joana está dizendo aqui que sempre é Natal, porque o Natal é um estado de espírito. E o Natal de Jesus, né? E nesse capítulo, ela vai delinear o que estava acontecendo do ponto de vista da história nesse período em que Jesus nasceu. É o período que chegou até nós como sendo a Pax Romana, um período em que o Império Romano passou por um relativo período de paz. Relativo, porque na verdade a paz verdadeira não existiu, uma vez que o Império permaneceu lutando em diversos tipos de conflitos com os demais povos. Mas ela fala que nesse período reencarnaram diversos espíritos nobres, já voltados para as artes, para, onde que ela diz aqui, ao invés de espíritos belicosos que fomentavam as guerras por toda parte. Então, a humanidade naquela época já presenciou a chegada de espíritos menos agressivos. Bom, e o próprio imperador, que era o Otaviano, ele já demonstrava uma sensibilidade maior para com o povo. Mas, naturalmente, essa sensibilidade não era absoluta. Ele fala que reinava, então, uma espécie de... Aliás, ela, né, a Joana de Ângeles, ela usa a expressão primavera espiritual. E isso, né, se havia fixado nas paisagens de Roma. E, como consequência, diz a Joana, ocorria maior desenvolvimento do progresso das artes, do comércio e das múltiplas atividades humanas. Isso daqui traz um ensinamento para nós, porque em períodos onde a paz reina, são períodos de maior prosperidade, né? Então nós devemos, até por uma questão de inteligência, cultivar a paz. E ela então, portanto, podemos concluir que o contrário vai implicar em quê? Vai implicar em momentos de, quando não existe essa paz, as artes decaem, o comércio fica comprometido e várias atividades humanas também sofrem diversos tipos de prejuízos. Será que nós estamos vivendo uma fase como essa? Vale a reflexão. A Joana, então, continua dizendo que tudo que aconteceu nessa época, que foi marcado pela chegada de Jesus na Terra, foi inesperado. Mesmo o seu nascimento, o nascimento de Jesus, que quase passou despercebido no cenário político e sociológico da época, exatamente como os profetas do passado haviam assinalado. Somente se fez conhecido muito mais tarde. Então, o nascimento de Jesus só foi reconhecido como um fato importante passado muito tempo, apesar desse nascimento ter sido profetizado muito tempo antes. Ela continua dizendo: o seu ministério era especial, como dantes jamais alguém conseguia expor e vivenciá-lo. Por essas razões, diz a Joana, o Natal de Jesus assinala uma era nova para a humanidade, em razão da sua singularidade e dos objetivos especiais para os quais ele tomara as vestes
humanas. O que ela quer dizer com isso? Que Jesus, então, havia assumido um corpo físico para trazer para a humanidade as suas lições de amor e de paz. Aí, aqui terminou a primeira parte do texto e a Joana, então, vai mencionar que nessa época houve uma sucessão de glórias terrestres. Mas era assim, era sucessão. Ganhava uma batalha aqui, perdia outra ali, vinha um império aqui, morria o império anterior e assim foi por muitos séculos. Aí ela vai continuar e eu vou me dar o direito de ler porque o texto é muito bonito. Ela vai dizer assim, abre aspas, é certo que depois dele, Jesus, ainda continuaram as máquinas de destruição e de loucura, semeando a morte e a devastação. Apesar disso, ele veio edificar o monumento da paz nos corações e alterar para sempre os conceitos sobre a vida e a morte, de tal maneira que ficou insuperável o seu ministério. Foi o primeiro comandante dos exércitos do amor, que se espalharam por toda a terra, semeando esperança e alegria, mesmo ante as terríveis sombras de ódio e malhas da crueldade. E de fato é o que a gente observa, né? A mensagem de Jesus, ela ainda está em processo de sedimentação dentro de nós. Nós ainda vemos destruição, loucura e muita crueldade ainda acontecendo no mundo. Por quê? Porque nós ainda, os que ainda enaltecem a figura de Jesus, ainda falam muito dele, mas não vivenciam os seus ensinamentos. Mas continua Joana. Ele demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo manifestação do Pai Criador de Deus, né, é a alma da vida e a vida do ser. Tem até um ditado que eu acho muito bonito, muito assim, profundo, que diz assim, não importa a pergunta, a resposta é o amor. E foi isso que Jesus veio dizer, não importa. O dia que nós realmente soubermos amar o nosso próximo, como a nós mesmos, e a Deus sobre todas as coisas, que é o ensino fundamental da lei divina, nós vamos encontrar aquilo que cada um de nós busca, que é a harmonia, a tranquilidade, a felicidade, é o viver, né, num ambiente mais tranquilo, é podermos realizar os nossos sonhos sem receio de sermos violentados. É isso. É nisso que constitui esse ensino divino, que está no primeiro mandamento, que Jesus falou que esse é o mandamento que contém toda a lei e todos os profetas. Ou seja, se todos os demais ensinos dos 10 mandamentos são importantes, mas eles estão contidos nesse primeiro mandamento. Vejamos, vou citar alguns apenas. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou matar? Eu vou roubar? Eu vou desejar o que é do próximo? Eu vou trair? Eu vou cometer adultério? Né? Por isso é que a gente diz, Jesus falou, no primeiro mandamento, contém toda a lei e os profetas. Porque no momento em que eu cumpro o primeiro mandamento, eu estou automaticamente cumprindo todos os demais mandamentos. Mas a Joana continua dizendo, ele conseguiu alentar os desesperançosos e concedeu-lhes a honra do júbilo, quer dizer, da alegria, da grande alegria, pelos sofrimentos experimentados. Então, Jesus, ele era um transformador, ou foi
um transformador de vidas e continua sendo, porque quem é tocado pelos ensinos de Jesus não permanece insensível. Adquire uma fé absoluta na bondade divina, na imortalidade da alma, na certeza de que tudo passa, que mesmo os problemas mais graves, eles serão suplantados em função da nossa certeza de que nada que nos acontece decorre de uma injustiça. Nós sempre vamos ter uma esperança renovada, renovando também a nossa coragem para lutarmos pela vida, pelo dia a dia. Aí, Joana continua dizendo assim, que Jesus apresentou a única ética responsável pela felicidade e viveu-a em todos os momentos da sua existência entre nós. Então, Jesus não foi só uma pessoa que ensinou da boca para fora. Ele viveu a sua ética, que é o que nós precisamos aprender a fazer, né? Viver aquilo, ter coerência, ter integridade. O que é integridade? Eu fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Isso é ser uma criatura íntegra, ética, que é o que Jesus, a forma como Jesus se comportou. Aí ela vai dizer que ele continua, nada apresentou de especial que não se pudesse realizar, valorizando as coisas simples e desconsideradas como de importância especial na construção da aventura, quer dizer, na construção da felicidade. Ele cantou os mais belos hinos de exaltação à humildade e ao trabalho, como nunca ninguém tivera coragem de o fazer. Renunciou a qualquer tipo de pompa e de exaltação ao ego, a fim de demonstrar que o ser humano é filho de Deus, a caminho da iluminação interior, que o plenifica para sempre. Então aqui a Joana está, mais uma vez, falando que Jesus, e a gente poderia retomar algumas das passagens evangélicas, onde realmente ele valoriza quem? Ele não valoriza o orgulhoso, ele valoriza aquelas criaturas humildes, simples de coração. Inclusive, isso faz parte de uma das bem-aventuranças. Jesus, ele age com simplicidade, de uma forma bem coerente com o que ele estava pregando. Ele exaltou a ternura e, na incomparável canção das bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. As bem-aventuranças são de uma importância tal e elas são tão profundas que, segundo consta, o Gandhi teria falado que se tudo se perdesse na literatura universal e restasse apenas as bem-aventuranças, nada estaria perdido, porque nós teríamos nas bem-aventuranças um suporte para nortear a nossa conduta, o nosso comportamento. Jesus dividiu o tempo em antes e depois dele, imortalizando-se na autodoação quando se permitiu imolar em duas traves, ou seja, quando ele se permitiu crucificar, duas traves grosseiras, que é a cruz, em forma de, as traves em forma de cruz, que se transformaram em asas de luz para ascensão ao infinito. Ninguém jamais semelhante a Jesus. Ponto de exclamação. E até hoje é difícil para nós entendermos a capacidade desse ser de nos amar a tal ponto que ele se permitiu o sofrimento que talvez seja o sofrimento mais terrível que alguém
porque alguém possa passar. Né? Que às vezes eu fico imaginando o processo de crucificação. Nossa, deve ser uma dor suprema. E, no entanto, Jesus passou por ela. Mas, depois, ele mostrou, através dessa dor, né? Através desse processo, que a vida continua, a imortalidade da alma, onde quando ele aparece por diversas vezes para os seus discípulos e até mesmo para aqueles simples seguidores. Aí a Joana entra na quinta parte do texto, onde ela diz o seguinte, aspas, é por essas razões que o Natal é o momento em que se tece a túnica nupcial da humanidade, para a grandiosa união com ele. Então, olha só, muitas vezes nós comemoramos o Natal como um momento de dar presente, um momento da comilança, mas a Joana está chamando a atenção nossa que o Natal é o momento em que a gente deve tecer, quer dizer, construir, costurar a túnica nupcial da humanidade. Quer dizer, é o momento do casamento, o casamento nosso com os ensinos de Jesus. E para a grandiosa união com ele. Utiliza-te, ela nos convida agora, das vibrações do Natal para refazeres os caminhos por onde tens jornadeado, modificar o comportamento para melhor ao embalo da sua voz cariciosa e experimentar a inefável alegria do bem no próprio coração. E quando ela fala aqui que nós devemos utilizar das vibrações do Natal, é interessante porque tem pessoas que não gostam do Natal. Não gostam por N razões, né? Às vezes porque não acreditam em Jesus, às vezes porque tem recordações dolorosas dessa época, seja porque não tiveram, né, não experimentaram não experimentam lembranças gostosas, acolhedoras do Natal, ou que muitas vezes vivenciaram momentos de brigas em família, que é uma contradição absoluta, né? Quando o Natal é o momento da união, é o momento de luz, é o momento da fraternidade, é o momento de troca de energias que nós utilizamos presentes, mas muitas vezes esses presentes deveriam ser apenas simbólicos. E, inclusive, quando temos crianças, não devemos nos esquecer que a coisa mais importante do Natal é o aniversariante. Podemos montar a árvore? Podemos, ela é um símbolo muito bonito. Colocar luzes? Sim, elas simbolizam essas luzes, mas que devem ser as luzes internas dos nossos corações, mas não apenas de uma alegoria, do enfeite. E não nos esquecendo do símbolo maior que é o presépio, né? Ajudar as crianças a montar, remontar, tantas vezes quanto necessário, aquele ambiente onde Jesus nasceu, que foi um ambiente de pobreza, né? Entre os animais, um ambiente de tranquilidade. E as crianças gostam disso. Aí ela vai terminar o texto dizendo: o Natal é a representação do grande momento em que a humanidade recebeu no seu seio aquele que é vida, luz do mundo e excelente Filho de Deus, vinculando todos os seres humanos, animais e vegetais, na condição de irmãos, sob a fatalidade do bem. Então aqui é muito interessante porque ela fala que Jesus veio para nos ensinar que nós fazemos parte da humanidade e que estamos unidos nós somos irmãos e que estamos unidos pela fatalidade do bem. Eu acho isso aqui tão assim importante para a gente refletir, porque nós estamos vivendo numa época onde parece que o mal predomina. Mas a Joana aqui está falando que nós estamos destinados ao bem. Quando ela fala, estamos unidos na condição de irmãos sob a fatalidade do bem. Gostaram do texto? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem
e se inscrevam no vídeo se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.